As pessoas que vão até os nossos laboratórios são os nossos clientes ou nossos pacientes? Parece simples, mas não é. Olá, ouvintes! Estamos de volta com o 7º episódio do UFAcast, o podcast da UFAC Brasil para os analistas clínicos e afins. Eu sou Luciana Chavasco e, juntamente com minha colega Ana Carolina Caetano, receberemos hoje um profissional de extrema importância nas análises clínicas para um bate-papo descontraído em clima de início de ano e de recomeços, para falarmos sobre um tema atual e relevante, que é a visão de mercado nas análises clínicas. Ele que tem mais de 20 anos de experiência na área de gestão de processos pré-analíticos, atua em um grande laboratório, é casado com a Kátia e pai da Júlia e do André. Então, Carol, conta para nós quem é o nosso convidado do dia. Olá, ouvintes! Olá, Lu! É um prazer estar com vocês no nosso primeiro episódio do ano. E é em clima de resoluções de ano novo que hoje nós temos ele, que é biomédico, é mestre em ciências pela Unicamp, possui MBA em gestão de negócios e MBA em gestão empresarial, foi diretor de laboratório e atualmente é supervisor comercial do LabRede. Ninguém melhor do que o Nilson Moral. Recebam, Nilson. Obrigada, Nilson, pela presença. Nossa, eu que agradeço, viu? Fiquei muito feliz com o convite e espero poder honrar esse convite aqui nesse dia especial aqui para mim também. Maravilha, seja muito bem-vindo, Nilson. Obrigada pela disponibilidade. Deixo aqui os cumprimentos da UFAC, em nome da doutora Marbenha. E para começarmos nosso bate-papo, a gente quer saber quem é o Nilson Moral no rol das análises clínicas. Conta um pouco da sua trajetória até aqui como biomédico e a sua atuação no mercado de trabalho. Bom, eu sou formado já há algum tempo, são 38 anos de estrada, né? E nesse período eu exercia a biomedicina em praticamente todas as funções dentro de um laboratório de análises clínicas. Foram 15 anos dando plantões em hospitais, inicialmente como empregado e depois como sócio proprietário em 4 oportunidades, nas cidades de Piracicaba, que é a minha terra natal, em Sumaré e Campinas, que são próximas aqui da minha região, no interior do estado. Como diretor, a minha função principal foi a gestão dos processos pré-analíticos dos laboratórios que eu atuei. Desde a coleta, a recepção, triagem, logística, relacionamento com os laboratórios de apoio, contatos com clientes, enfim, era todo esse processo que estava sob minha responsabilidade. E até eu brincava com os meus colaboradores na época, dizendo que a gente era o coração do laboratório, ou seja, se nós não recebermos e não entregarmos, nada acontece dentro do laboratório. Então, foi uma forma até de motivá-los a fazer e fazer com que eles entendessem, né, a importância do próprio trabalho, né? E hoje, depois desse período aí dessa estrada, hoje eu estou no LabRede, né? Como a Carol falou, são quase 10 anos de empresa e eu atuo na área comercial, promovendo a interface entre o cliente e o laboratório. É uma área que, honestamente, eu não imaginava trabalhar, mas ela é muito prazerosa e me trouxe assim grandes alegrias e conquistas. Eu acho, Nilson, que você foi um nome muito assertivo aqui hoje. Como você falou, você tem quase 40 anos de formado, então uma experiência, gente, de uma vida, né? Então, no nosso último episódio, Nilson, a gente falou um pouco com a Marina Campos sobre a questão do mundo, que muda o tempo todo, né? A gente passou pelo mundo VUCA, e agora com a pandemia viemos ao mundo BANI, frágil, ansioso, não linear, incompreensível. E você deve ter presenciado outros mundos aí na sua jornada, né? A gente quer saber, Nilson, quais foram as principais mudanças que você viu para os laboratórios de análises clínicas frente ao mercado, né? Frente a esse mundo que vem mudando o tempo todo. Eu vou falar um pouquinho assim da minha visão, tá? É bem eu mesmo, tá? Assim, contando um pouquinho dessa minha trajetória. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em laboratório, logo que eu me formei, a gente preparava os reagentes e os exames eram processados praticamente todos manualmente, né? Equipamentos para se montar laboratório era centrífuga, estufa, microscópio, banho-maria, espectrofotômetros e coisas assim.
né? A gente não tinha computador, os exames eram datilografados, né, e assinados manualmente, um a um. Fazíamos coletas em seringas de vidro, enfim, como você mesmo disse, era um outro mundo, uma outra época, né? Então, a gente viveu essa transformação, né? Hoje a gente tem a automação em análises clínicas, sistemas integrados, muito mais segurança, maior produtividade, agilidade, qualidade. Enfim, houve uma mudança brutal no nosso setor, né? A própria chegada dos sistemas de gestão da qualidade e os selos de acreditação, né, que permitiram também um salto enorme de qualidade nos nossos serviços, nos nossos exames. Com pouco mais de 20, 22 anos, 23 anos que esses sistemas estão aí contribuindo para a qualidade do nosso segmento, né, dos nossos exames. A própria mudança do cenário de serviços de saúde, né? O surgimento das cooperativas médicas, as operadoras de saúde, que permitiram aí muito mais pessoas terem acesso a serviços médicos, hospitalares, de laboratórios, em que pesem todas as dificuldades que a gente enfrenta ao lidar com essas operadoras, né? Se não me falha a memória, a primeira cooperativa médica fundada no país foi em Santos, na cidade de Santos, aqui no interior de São Paulo, lá na década de 1960. Essa época eu era ainda criancinha, tá? Só para Uma deixar outra coisa, claro, né, Nilson? para deixar claro aí, eu não estava trabalhando nessa época, não, era criancinha, tá? Isso mesmo. É legal colocar assim, um outro ponto importante que a gente presenciou, viveu essa transformação, foi a questão dos processos de fusão, incorporação, aquisição dos laboratórios, a própria verticalização dos planos de saúde, que impactou profundamente nos nossos negócios, né, nos nossos serviços. Tudo isso contribuiu para que a gente chegasse ao momento que nós estamos vivendo hoje, né? E acho que é importante destacar também, Ana, Carol e Lu, que na contramão desse processo, né, de aquisições e fusões, surgiram várias redes de pequenos laboratórios, né, que se uniram também com o objetivo de sobrevivência, de fortalecimento, de busca por competitividade, eficiência. E aqui um destaque que eu dou é para a própria iniciativa da UFAC, que conseguiu unir profissionais do setor laboratorial em praticamente todos os estados do país. Então, essa é uma iniciativa que tem que ser muito, muito valorizada, porque mantém a gente vivos nesse mercado totalmente em ebulição, né? Como a gente está vendo. Acho que vale um destaque também aqui para a questão da pandemia que a gente viveu e está vivendo, que antecipou aí as discussões sobre telemedicina, que hoje é uma realidade, e eu entendo que ela tem que ser explorada, sim, pelos laboratórios, tem muita oportunidade aqui. As próprias redes de farmácia ingressando aí no mercado de testes rápidos, e aqui eu gostaria de destacar aí a importância do papel das sociedades de análises clínicas, medicina laboratorial, os próprios conselhos, né, que tiveram um papel fundamental para regulamentar essa atividade, né? Não dá para a gente impedir que ela aconteça, mas ela pode ser regulada, preservando, inclusive, a qualidade do serviço em benefício do próprio paciente, né, e do nosso setor como um todo. Acho que, além disso, a evolução da tecnologia, trazendo aí o que a gente conhece hoje como internet das coisas, o acesso a uma enorme quantidade de dispositivos aí que medem PA, batimento cardíaco, enfim, muita coisa boa acontecendo e que pode ser aí oportunidade para os laboratórios, né? Além disso, até para a gente poder concluir um pouquinho, eu entendo que o empoderamento das pessoas, né, a facilidade de acesso à informação de qualidade fez com que a gente mudasse o nosso entendimento sobre os relacionamentos interpessoais, né? Aí seja na família, na sociedade, no trabalho, na área de medicina diagnóstica, em qualquer local. E ele impactou tremendamente os negócios e as empresas, né? E eu
percebo, essa é a minha visão, né, que os laboratórios, nós devemos estar muito atentos a todas essas mudanças, porque certamente toda mudança vem acompanhada de grandes oportunidades, né? A gente pode aí pensar assim num novo cenário com grandes possibilidades aí para todos, né? Exatamente, acho que tem, né, Carol, vários pontos aí importantes na fala dele, desde desse crescimento tecnológico, né? Eu acompanhei um pouco dessa evolução aqui no laboratório, a gente tem alguns equipamentos aqui de museu que a gente guardou, porque quando eu cheguei ainda tinha muita coisa no manual. Aliás, nas universidades a gente ainda aprende, né, no manual, hoje, como professora, a gente ainda ensina no manual o que é uma coisa que precisa ser mudada, né, que a gente precisa dar a oportunidade dos nossos alunos a aprenderem na automação, né, que eles saem da universidade, vão parar no laboratório e eles só sabem fazer no manual, né, pouquíssimas universidades dão esse acesso à tecnologia. Mas essa evolução tecnológica e também pessoal, né, eu acho que é de extrema importância. Quer complementar, Carol? Eu estou lembrando do episódio que nós fizemos com a Val Nicioli, né, que é gestora de laboratório, e ela falou para a gente, Nilson, que o conselho que ela dava para o gestor é estudar, 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 né? E tá sempre em Quando estiver aprendizado. cansado de estudar, estuda mais um pouquinho. Estuda mais um pouquinho. É exatamente, vai muito de encontro à sua fala de acompanhar o mercado e ver oportunidade nas mudanças, né? É isso. A próxima pergunta, ela vai bem nessa linha. E a gente tem falado aqui, Nilson, sempre desde o primeiro episódio, que a pandemia, ela de uma certa forma, ela deu luz, né, aos laboratórios e, consequentemente, aos analistas clínicos, né, e nos colocou numa situação de destaque, meio que descortinando, né, o nosso trabalho para o público, o que foi muito bom. Mas, por outro lado, né, a gente tem visto aí uma certa banalização dos exames laboratoriais. Até em uma das nossas conversas aqui de preparação do podcast, a Carol usou uma frase bem interessante que foi a seguinte, né? Os exames tornaram-se uma espécie de commodities. Então, temos hoje um cenário no qual os exames laboratoriais eles são realizados em outros estabelecimentos que não sejam apenas laboratórios de análises clínicas, e isso ganhou muita força, principalmente com a chegada dos testes de point of care. Acho que aí a gente tem um ponto de virada. E aí, nesse sentido, na sua opinião, quais são os pontos considerados determinantes que vão contribuir para que os laboratórios continuem se destacando ou até mesmo que eles continuem, que eles permaneçam? Sobrevivam, né? Isso, sobrevivam. Então, acho que a primeira coisa que eu queria colocar aqui é uma questão conceitual. A gente atende... As pessoas que vão até os nossos laboratórios são os nossos clientes ou nossos pacientes? Parece simples, mas não é. Né? Eu tenho muito essa dúvida. Eu sempre fico assim, do que eu chamo? E aí eu gostaria de colocar a visão que eu entendo ser a mais apropriada, né? Cada um tem uma visão, mas a minha visão é essa. Nós atendemos clientes, nós não atendemos pacientes. Paciente é paciente. Ele tem aquela conotação de que ele está lá meio que estático, parado, aguardando alguma coisa, né? E nós não, nós atendemos clientes que são exigentes, que questionam, que estão empoderados pelo acesso à informação e, principalmente, são pessoas que escolhem. Elas têm o direito e o poder da escolha. Então, se ela escolhe ser atendida por A, por B ou por C, a gente tem que estar nesse rol de escolha desse cliente, entendeu? Então, além de um resultado confiável, resultado de qualidade, que é o que a gente entrega, quando a gente escolhe um laboratório, qualquer empresa, qualquer serviço, qualquer loja, a gente quer algumas coisas que não envolvem somente um laudo confiável. A gente quer ser considerado por aquela empresa, a gente quer ser compreendido, a gente quer segurança, a gente quer reconhecimento e ser tratado com justiça. Né? Acho que são percepções de valor que todos nós entendemos como sendo importantes no momento de escolha. Então, eu entendo que
olhar para dentro do laboratório é tão ou até mais importante do que conhecer as ações dos nossos concorrentes. Não que não devam ser acompanhadas, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu preciso olhar para dentro, né? Eu preciso perguntar todo dia, toda hora, o que eu posso fazer para acolher melhor o meu cliente, né? Eu tenho que revisar constantemente os meus processos, sim. Eu tenho que intensificar o treinamento de toda a minha equipe no acolhimento, no entendimento daquele cliente que escolheu ser atendido por nós, né? Principalmente naqueles clientes que a gente sabe que têm algumas necessidades especiais, né? Como é que a gente lida com esse público, né? Pessoas com deficiência ou problemas na audição, na visão, locomoção. Como eu trabalho esse público dentro da minha empresa, dentro do meu laboratório? Como eu posso ser diferente para esse cliente, né? Eu já vi algumas iniciativas interessantes. Eu vi laboratórios emitindo laudos em braille. Eu já vi laboratórios que tinham coletadores que conheciam os sinais de Libras, né? Então, assim, como é que você trata esse cliente com uma necessidade especial? Isso é ser diferente, isso é ser diferente, né? A gente tem que entregar acessibilidade, tem que entregar conforto, agilidade, humanização, é isso que a gente tem que entregar. Então, treinar a empatia nas equipes é fundamental. Lembrando aqui que empatia não é sentir pena. Empatia é se colocar à disposição da necessidade daquela pessoa que está à nossa frente. Seja um colaborador, um colega de trabalho, seja um cliente que nós estamos atendendo. Então, assim, eu estou aqui. Se você precisar de mim, conte comigo. Eu estou aqui para te ajudar. O que eu puder fazer, conte comigo, né? Eu acho que se colocar o cliente no centro da nossa atenção e entender toda a jornada desse cliente, que ela começa bem antes da nossa recepção e muito depois da entrega do resultado. Eu acho que é mais ou menos por aí a gente vai buscar os diferenciais e tentar entregar um exame de qualidade, de confiança, embalado em percepções de valor. Nossa, Acho que isso fantástico. muda muito. Fantástico. Deu uma aula aqui pra gente, né, Lu? Nossa, eu ia gravar algumas frases, mas eu não consegui. Tem que gravar tudo. Grifar tudo. Foi tudo de muito importante. É isso mesmo. E Nilson, você falou um pouquinho da questão de trabalhar a empatia com os colaboradores, né? Aí a gente levanta um ponto que é a gestão de pessoas. E aí vai muito de encontro à nossa próxima pergunta, que é, os proprietários de um laboratório, em sua maioria, até hoje eu não vi nenhum que não tenha formação técnica, é farmacêutico, biomédico, né? Eles se deparam com outras áreas também que eles precisam atuar dentro de um laboratório, né? Dentro da sua experiência, quais são as principais dificuldades que você vê que esses gestores enfrentam na gestão de um laboratório? Pela nossa própria formação, né? A gente sabe fazer exame, só que a gente não tem a experiência ou o conhecimento na gestão do negócio em si, né? Então, quando a gente fala, nosso setor, ele é extremamente regulamentado, com características muito peculiares, e os gestores ou os proprietários, principalmente dos laboratórios menores, precisam de suporte. A gente não conhece, não dá para a gente saber de tudo, é impossível, né? O que a gente precisa é ter suporte adequado nas questões administrativas, financeiras, na legislação, seja trabalhista, sanitária, no planejamento aí de marketing estratégico para alavancar negócios, na própria gestão de pessoas, como é difícil a gente administrar conflitos, né? Principalmente internos. Eu acho interessante assim, se o ambiente interno não está muito bom, o cliente percebe, a gente sente que aquele ambiente não está legal. Então, assim, é muito importante trabalhar o ambiente interno para que a gente consiga carregar o nosso cliente, entregar um laudo de qualidade para ele, embalado na melhor embalagem de presente possível, né?
Eu vejo muito isso. Eu até acredito que essas disciplinas deveriam fazer parte da grade curricular dos cursos que formam os profissionais da nossa área. E, salvo engano, ou talvez raras exceções, eu não vejo isso acontecer. Não E é tem, uma Nilson. pena, porque Não a gente está tem. formando sempre bons profissionais, dependente da origem, né? Só que com uma necessidade de gestão que aí não foi preenchida É muito pela difícil. academia, né? Pela faculdade. Muito difícil, assim, trazendo para a minha realidade, né? Estou no interior de um estado, tenho um laboratório pequeno, e uma formação totalmente voltada para a parte técnica. E a dificuldade ela é gigante, não tem a menor afinidade, ninguém me ensinou e eu também não tenho isso comigo, né? Não nasci empreendedora. A gente vai aprendendo a empreender. E sem um apoio, uma pessoa que tem esse olhar mais voltado para a gestão, fica praticamente impossível, né? Muitos não resistem, porque para um laboratório pequeno é muito difícil dividir a rotina com a gestão, né? Você tem que ter esse apoio, e muitas vezes ele não tem, né? Realmente a grade da maioria dos cursos não contempla essas disciplinas, né? E quando tem é muito raso, a gente sabe como é que é. Mas eu acho que vai mudar, né? Precisa mudar, porque Precisa. diante de tudo que a Concordo gente com vem você, falando Lu. por aqui, não combina, né? Está fora desse contexto que a gente vem discutindo, trazendo sobre tecnologia, sobre isso. Precisa rever, né? Sim, sim. E independente se você é diretor, proprietário ou colaborador. Sim. Porque em todo momento você vai se deparar com a necessidade de conhecer gestão de processo, gestão Exato. financeira, você vai ter que entender um pouquinho de número, vai ter que entender um pouquinho de administração de conflito, como é que é seu comportamento, a sua personalidade, como é que é, você se conhece, né? Até que ponto a gente se conhece, né? Não é fácil a gente se autoavaliar, né? Com É certeza. difícil, a gente precisa treinar muito isso para chegar perto de algo que seja minimamente razoável, né? Exatamente. Nilson, a próxima pergunta é bem direta. Você já teve um laboratório, né? Já dirigiu um laboratório de análises clínicas. E se hoje você tivesse um laboratório, o que você não faria? Nossa! Essa é difícil, hein, Lu? Essa é difícil. Bom, eu acho que não tem algo que eu não faria, né? Eu entendo que eu faria algumas coisas de forma diferente, né? Pelo tempo, pela vivência, pelo tempo, pelas burradas que a gente fez na vida, né? Por exemplo, vou dar um ou dois exemplos aqui. Eu mudaria o meu processo de contratação de colaboradores, eu buscaria contratar perfil e treinar competência, coisa que à época eu nem imaginava em fazer uma coisa dessas. Então, assim, é uma situação que hoje eu vejo importância nisso, né? Até pela importância que a gente dá para a gestão de pessoas, para a gestão de conflitos, né? Para a formação de equipes engajadas. Então, eu mudaria esse processo. Um dos processos que eu mudaria seria esse, né? Contratar pelo perfil e treinar as habilidades que entendo que sejam importantes para a função. E um outro exemplo que eu poderia dar tipo assim, eu faria benchmarking com empresas que não são do meu setor. Eu ia buscar conhecimento em processos, em gestão de negócios totalmente diferentes das análises clínicas, porque eu acho que ali eu vou buscar alguma coisa que eu possa aplicar no meu negócio. É um exemplo claro que a gente vê isso, por exemplo, entender como é que as companhias aéreas fazem gestão de risco. Né? Se eu fizesse um benchmark com a companhia aérea, certamente o meu protocolo de gestão de riscos seria muito mais robusto, né? Eu ia evitar muito mais trauma, ou muito mais riscos para o meu cliente, para os meus colaboradores e para o próprio negócio em si, né? Se eu tivesse uma visão diferente, né? Alguém de um outro mercado, de um outro negócio, logística.
logística, para entender mapeamento de processo, para entender caminho de amostra, caminho de encomenda, a mesma coisa que caminho de amostra, né? Se eu consigo mapear e rastrear e ter tudo isso bem delimitado, pô, eu vou melhorar o meu processo aqui, né? Eu estou olhando para um outro negócio, diferente. Então, talvez eu buscasse esse caminho, tá? Para tentar ser mais assertivo nas decisões, né? Nas tomadas de decisão. Excelente. Eu adorei sua resposta, Nilson. Eu não faria, eu faria diferente, né? Não é que você não faria, você adequaria a forma. Muito legal. Porque as decisões têm que ser tomadas, ou certas ou erradas, você vai tomar. Você tomou naquele momento, sem o conhecimento do tempo, né? Sim. Então, hoje eu faria diferente, mas faria, né? Tomaria as decisões, né? E dessa vez é o tempo de eu escrever. Contratar perfil e treinar competências. Essa frase vai ficar pregado, Lu. Vai pregar. Eu acho que é o caminho. E, Nilson, a gente falou aqui da questão do gestor estar sempre se atualizando, né? Dessa forma, frente à necessidade do mercado, qual área você vê que é importante o gestor ou colaborador se atualizar? A gente já deu algumas dicas aqui, mas se você tivesse que escolher, por exemplo, uma prioridade hoje de necessidade do mercado, o que você traria para os nossos ouvintes? Além do que a gente já colocou aí dos processos de gestão, né? Seja da qualidade, seja de processos, enfim, seja a gestão administrativa, financeira, eu entendo que para qualquer cargo, para qualquer função, a gestão de pessoas, o gerenciamento de conflitos é fundamental. Isso tem que estar sempre sendo discutido, sempre sendo trabalhado nos profissionais, nas equipes, né? Conhecer um pouquinho do conceito da metodologia Lean, eu acho importante, porque simplifica processos. E quando a gente simplifica processos, a gente reduz custos, e não só custo financeiro, custo de tempo, custo da percepção do cliente naquele produto que a gente está entregando para ele, melhora a percepção do cliente perante a nossa empresa. Metodologias ágeis, né, que nos permitem aí criar, inovar, antecipar problemas, tipo design thinking, coisas do gênero. Eu acho que são matérias importantes para se buscar conhecimento. Além, claro, da questão mais técnica, né, que a gente vê hoje no nosso segmento, né, no nosso cenário atual, a busca por profissionais com conhecimento em bioinformática, genética, biologia molecular, tudo isso, quer dizer, essa genômica que está chegando aí, a gente precisa de profissionais com essas competências, com esse conhecimento, né? Nosso setor vai precisar muito, já está precisando muito desses profissionais. É mais ou menos isso que eu enxergo hoje. Maravilha. Nilson, eu divido a bancada do laboratório com pesquisa científica. Eu faço doutorado e fico nessa loucura de conciliar essas duas situações. E o que a gente tem observado é que, principalmente na indústria farmacêutica, tem tido um movimento de contratação de doutores, uma busca por doutores, trazer doutores para dentro, né, das indústrias, para fazer parte desse processo técnico. Será que a gente pode animar um pouco e extrapolar isso para os laboratórios? Tem essa esperança de contratação de profissionais qualificados nesse nível de conhecimento para integrar as equipes? Eu acho que sim. Para grandes laboratórios, isso já acontece, inclusive. Você vê, talvez, grandes empresas contratando aí pesquisadores, profissionais com vivência acadêmica, no sentido assim de realmente trazer conhecimento para dentro das empresas, porque conhecimento vai gerar novos produtos, não é? Eu entendo que os laboratórios menores precisam se qualificar. Vai ser difícil para um laboratório menor contratar um profissional desse nível em função da estrutura de custo que ele tem. Valor, né? É difícil. Agregado, mas ele pode buscar esse profissional de uma outra forma. Parcerias, né?
uma parceria, de repente uma consultoria, uma própria consultoria coletiva, né? Vamos pensar aí nas redes, né? Eu não tenho um geneticista no meu laboratório, mas assim, de repente eu posso ter aí um grupo de laboratórios que contrate assessoria de um geneticista para me orientar nas tomadas de decisão ou para adquirir mais conhecimento nesse ou naquele exame. Enfim, eu acho que é muito válido e a gente tem que buscar alternativa para isso, principalmente para nós, né? Para os menores laboratórios, que queiramos nós ou não, a gente fica um pouco à margem dessa necessidade que eu entendo que é muito importante e foi muito bem até lembrada por você, viu, Lu? Bacana. Certo. Para a gente encerrar esse quadro, esse é o momento que a gente projeta o futuro. A gente já tem feito isso aqui, né? Desde as primeiras perguntas, você já trouxe essa visão, mas, assim, seria... O que a gente espera aí das análises clínicas, na sua opinião, num cenário e num futuro um curto tempo, né? Daqui uns 5 anos, o que você acha que vai mais mudar? Como que vai estar esse cenário? Dá para fazer alguma projeção? Eu nesse mundo VUCA e BANI, né, que vocês bem colocaram, acho que 5 anos é um tempo muito longo, né? Mas eu enxergo um setor que passa por grandes transformações, passou, está passando e certamente isso vai continuar, tanto no perfil de exames quanto nas metodologias desses exames, né? Eu entendo que medicina personalizada, genômica, sequenciamento genético aí das principais doenças, permitindo abordagens terapêuticas muito mais, sei lá, custo-efetivas, né? Tanto para planos de saúde quanto para pacientes, para clientes, me perdoem aqui ó, a falha, né? Esses testes que a gente conhece como commodities, né? Que seriam aí, vamos falar aí a bioquímica básica, os hormônios de maior giro. É a minha visão, tá? Eu entendo que a tendência é esses grupos de exames estarem no perfil dos point of care. O perfil desses equipamentos vai aumentar, né, dos testes a serem feitos em point of care vai aumentar, os equipamentos vão estar cada vez melhores, porque é um mercado em franca ascensão. É um caminho sem E eu volta, entendo né? que os laboratórios precisam estar nesse mercado, não tem que competir com esse mercado, a gente tem que surfar essa onda, a gente tem que investir em fornecedores que tenham, que consigam entregar esses equipamentos para que a gente possa acompanhar, monitorar, testar a qualidade e entregar um laudo com melhor qualidade do que o mercado possa oferecer, que não seja a área laboratorial, né? Eu entendo que a gente tem que surfar, sim, essa onda. Até, inclusive, a semana passada eu vi uma notícia que, não sei se vocês chegaram a ter conhecimento de uma parceria entre o Grupo Fleury e o Hospital Albert Einstein. Sim, eu vi Eles isso. se uniram e criaram uma empresa chamada Genômica. E Isso. essa empresa, o que ela está fazendo? Ela está unindo a área de medicina de precisão das duas instituições, vão investir maciçamente em pesquisa, em novos negócios, medicina personalizada, exames em genômica, e é um segmento assim que vai assim ser a grande tendência da medicina diagnóstica nos próximos anos. Eu enxergo dessa forma. Por outro lado, é um exame que a gente, como laboratório menor, a gente não vai ter acesso, a não ser que a gente encaminhe para um outro serviço. Porém, eu gosto de falar assim que muda o produto, mas não muda a necessidade. É a mesma coisa que você colocar um alimento novo na gôndola do supermercado. O ser humano precisa comer. Ele só tem mais uma escolha, né? Então, o que a gente tem que fazer, sabendo dessas tendências ou imaginando que isso possa acontecer? Criar mecanismos, criar estratégias que permitam que a gente, num futuro bem próximo, possa absorver esse produto, entregar esse serviço com cada vez mais qualidade, com parceiros de qualidade, né, para que a gente continue vivo nesse mercado,
que vai estar em constante evolução, em constante mudança, isso não acaba nunca. É o VUCA e o BANI que foi colocado aqui, né? Eu vejo dessa forma. Então, assim, mais ou menos essa é a visão que eu tenho no curto prazo. Realmente, em alguns anos, a gente, pelo menos na minha visão, eu entendo que essas transformações vão estar aí, estão batendo na nossa porta. E eu concordo, Nilson, com muitos pontos que foram colocados. Nilson, a gente vai chegando agora num outro bloco do podcast, e aí a gente vai para um lado agora mais pessoal, a gente quer entender do Nilson além das análises clínicas. A gente brinca aqui que é o momento Marília Gabriela, Nilson por Nilson. Tá bom. Nos conte um pouco, Nilson, sobre o ponto alto do seu dia, aquele que você fala assim, nossa, agora eu vou, né, tô aqui para relaxar, para desfazer meu estresse do dia a dia. Qual que seria esse ponto alto do seu dia, Nilson? É difícil. Carol, né? Desculpa, Carol. Só para deixar claro que meu nome é Ana Carolina e Ana Nilson me conhece Carolina. como Ana. Fica à vontade, Na Nilson. realidade, Aqui assim, fica à vontade. como eu falei no início, eu tenho muito prazer em trabalhar na área que eu estou trabalhando. Então, eu não sei se eu teria um ponto de destaque. O que eu quero é continuar fazendo isso enquanto Deus me permitir fazer, né? Tudo isso me traz bastante prazer. O fato de conversar com vocês, de ter essa oportunidade aqui, isso é um ponto alto hoje para mim. O fato de conhecer o pessoal da UFAC, de conhecer outras redes, de estar presente no mercado, de visitar outros laboratórios, entender como eles funcionam, poder, de alguma forma, contribuir para eles. Eu acho que, assim, acho que o ponto forte para mim seria eu poder contribuir com o meu colega, né, de alguma forma, com a minha experiência, com a minha vivência, né, a bagagem, das né, análises Nilson? clínicas. Construir pontes, né? Vamos construir pontes. Não Isso por aí. aí. E hoje a gente construiu muitas aqui, viu? Contribuiu É isso muito, aí. aprendi demais. Nilson, Isso você aí. gosta de cozinhar? Olha, eu Gosta gosto de de comer. culinária? E qual o seu prato predileto? Olha, eu gosto de tudo, mas eu prefiro um churrasco. Comida Nilson mineira, foi igual, eu gosto de tudo, é ótimo. Eu como qualquer coisa, viu? Até sopa de pedra eu já comi, né? Claro, bem temperadinha, com bastante legume, com bastante coisa. A pedra depois a gente tira de lado. Isso aí. Comida mineira agrada? Nossa, comida mineira é uma delícia. É impossível não gostar, né? Eu vi que quando eu passo um tempo em BH, eu volto sempre com excesso de bagagem, porque o peso aumenta. No outro dia, o Nilson passou uma semana aqui em Belo Horizonte, né, Nilson? Foi. Uma semana aqui. Passou uma semana, liguei para o Nilson, ele falou assim, a gente vai colocar aquele trem para andar. Meu Deus, voltou, além de comer comida mineira, voltou cheio de sotaque. Voltou falando trem, né? Contagia, não tem jeito. É isso aí. Nilson, você na primeira pergunta que eu te fiz, você já falou um pouquinho do ponto alto do seu dia. E agora a gente vem com uma outra pergunta. O que é sucesso para você, Nilson? Olha, eu acho que sucesso é eu estar bem comigo mesmo. Eu acho que eu estou feliz com o resultado da minha vida, da minha profissão, com a minha família, com tudo de bom que aconteceu na minha vida, todos os problemas que eu já enfrentei, venci, bati, apanhei, e eu tô bem comigo. Então, acho que isso é sucesso, né? A gente chegar assim, ter a tranquilidade de falar que eu estou bem, estou em paz, isso para mim é sucesso. Nossa, maravilha. Nilson, maravilhoso, porque assim, eu me coloco muito nessa posição, de às vezes a gente olhar muito para frente e esquecer lá atrás, né? Você falou assim, tanto de coisa que eu já fiz, a gente só olha para frente, quer mais, quer fazer um curso ali, outro ali, mas gente, isso que você falou para mim é perfeito, porque se a gente olhar para trás, a gente fez tanta coisa que se você não se sente hoje um vitorioso, olha um pouco com carinho na trajetória, né? Que aí você vai ver mais quantas valor. batalhas você venceu.
Exato. Para chegar onde você chegou. É isso aí. E esse olhar, sempre olhar para frente, né? As pessoas que estão mais focadas nisso, traz uma certa angústia, né? É muito angustiante você ficar nessa constante projeção, né? E nunca valorizar buscar, né? Eu acho que a gente tem que valorizar aquilo que a gente já tem, né? Aquilo que a gente já conseguiu, né? Tanto sucesso quanto insucesso, porque no insucesso a gente aprende bastante também, né? Aprende muito. Nessa linha aí de inspiração, tem uma frase para deixar para os nossos ouvintes que te marcou? Tenho. Tenho, sim. É o seguinte, antes de você ser um líder, sucesso é o seu próprio crescimento, né? Agora, quando você se torna um líder, sucesso é fazer com que os outros cresçam. Então, essa é uma frase que chamou muito a minha atenção e eu gosto muito dela. Amei. É isso, Nilson, perfeito. E nesse sentido, Nilson, falando de lideranças, né? Qual é o profissional que te inspira? Olha, teriam vários aqui que eu poderia citar, mas eu vou citar o autor dessa frase aí, que é Jack Welch, pelo brilhante trabalho que ele fez de gestão de pessoas na época que ele foi o CEO da General Electric nos Estados Unidos. Ele deixou um legado extraordinário para a gestão, para a administração, para a gestão de negócios, gestão de pessoas. Eu ficaria aí com o Jack, que já nos deixou aí há algum tempo atrás. É que, no fim das contas, a gente trabalha com pessoas, né, Nilson? Sim. A gente faz exames de pessoas, a gente atende pessoas, então são as pessoas que fazem tudo isso acontecer, né? Entender de pessoas já é um girar são as pessoas, né? Exato, exatamente. Nilson, assim, foi um prazer te escutar, foi um prazer, a gente agradece muito você estar aqui com a gente hoje, dedicar seu tempo para passar um pouco da sua experiência e da sua bagagem extensa para os profissionais, para os demais profissionais de análises clínicas. A gente agradece muito, foi um prazer te escutar. E, infelizmente, nosso podcast está chegando ao fim, mas eu falo novamente com a Luciana, né, Lu? A gente tem uma lista de convidados aqui que a gente vai tietar nos congressos, esperamos congressos presenciais, para a gente ter mais bate-papos maravilhosos como esse, viu, Nilson? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço aí o convite, espero ter correspondido aí à altura de vocês, né? Eu tenho, assim, para os ouvintes aqui, eu tenho o prazer de trabalhar com o Nilson, de ter essa pessoa ao meu lado. Carol, isso que eu ia te falar, realmente. Todo dia. Porque, e assim, ele tem uma fala muito reta, muito tranquila, né? Nossa, como é bom te ouvir, Nilson. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Fico feliz, obrigado. Só coisas boas, só grandes ensinamentos e realmente de muita experiência, né? Isso vem com muita base, acho que essa tranquilidade, né, que nos foi passada vem aí, de toda a sua trajetória, da sua base. Quero muito conhecê-lo pessoalmente. E a gente vai tietar, a Carol já tieta, né? Mas a gente vai tietar nos encontros presenciais. A gente vai se encontrar, sim. Se Deus quiser, em 2022, estaremos juntos no Congresso. É isso aí. Pelo menos no Congresso, né? Com certeza. E em nome de todo o FAC, a gente agradece a participação. Novamente, em nome da doutora Marbem, agradeço a presença. Ela mostrou também a satisfação de tê-lo aqui, é uma pessoa muito querida por ela também, vamos deixar aqui registrado que ela falou muito, né, Carol? Sim, Lu, sim. Então é isso, gente. Nilson, quer deixar alguma arroba, onde te encontramos? Para quem quiser te conhecer melhor. As redes sociais. Meu e-mail, né? Isso, ótimo. Se vocês quiserem, é só meu e-mail pessoal, que pode ser o moralnilson@gmail.com, né? Mais fácil de me encontrar a qualquer momento. E aí eu fico à disposição, né, de vocês.
Maravilha! É isso então, pessoal. Se gostaram do episódio, curtam e compartilhem nas redes sociais e nos ajudem a divulgar o OFAcast. Fiquem ligados nos próximos episódios, porque vem muita gente boa por aí. Sigam o OFAC Brasil nas redes sociais e participem da construção dos próximos episódios, sugerindo temas e convidados. A OFAC deseja a todos um ótimo recomeço e um ano repleto de realizações. Até o próximo!